Você quer paz, mas vive à mercê do caos. Quer força, mas reage como quem não conhece o próprio limite. A maioria das pessoas tropeça nas próprias emoções porque nunca aprendeu a dominá-las. E o que vou te dizer agora não é teoria, é prática viva. Emoções descontroladas escravizam. Um impulso mal administrado pode destruir uma vida inteira. É por isso que hoje você precisa ouvir com atenção sobre disciplina, controle, silêncio e razão. Este é o momento em que você começa a entender o segredo para dominar suas emoções e controlar sua vida. A vida vai te provocar, vai te testar, vai colocar à prova tudo o que você diz acreditar. E é nesse exato momento que a maioria se perde, não por falta de força, mas por falta de clareza. O que o estoicismo ensina não é frieza, é lucidez. É manter a mente firme quando o mundo estiver desmoronando ao seu redor. Não se trata de não sentir, mas de não ser arrastado por aquilo que sente. Você não precisa vencer os outros, precisa vencer a si mesmo. Enquanto estiver buscando controle externo, continuará sendo controlado internamente. A chave é virar para dentro, respirar fundo, observar o próprio movimento interno antes de reagir. É nisso que os filósofos estoicos eram mestres. Agir com consciência, não por impulso. Marco Aurélio governava um império, mas entendia que o maior território que um homem pode dominar é sua própria mente. Epicteto foi escravo, mas mostrou que a liberdade verdadeira começa dentro. Sêneca, rodeado de riqueza, sabia que nada disso tem valor se você não tem domínio sobre si. Eles viveram em tempos difíceis, mas sua sabedoria atravessou séculos por uma razão. Funciona. Você já notou como a maioria das pessoas é refém de pequenas frustrações? Um olhar torto, uma palavra atravessada, uma demora no trânsito, e tudo desaba. Isso não é viver, é sobreviver em desequilíbrio. Mas a boa notícia é, você pode aprender a reagir de outra forma. Você pode se tornar imperturbável, inabalável. Isso não é dom, é treino. E o estoicismo é esse treinamento. Estoico observa antes de agir. Ele não permite que raiva, ansiedade ou tristeza decidam por ele. Ele sente, mas não se curva. Ele sofre, mas não perde o eixo. E você também pode desenvolver isso. É questão de prática. E prática diária. A boa notícia é que cada dia traz uma nova oportunidade de se fortalecer. O controle que você procura não está nos outros, nem nas circunstâncias. Está no modo como você escolhe responder. Sim, é uma escolha. Mesmo quando tudo parece gritar contra isso. O silêncio. Tu sábio vale mais que 1000 gritos desesperados. A palavra contida no momento certo vale mais que 1000 justificativas impulsivas. Sabe qual é a diferença entre quem vive dominado pelas emoções e quem pratica o estoicismo? O primeiro vive em constante reatividade. O segundo, em constante construção. A cada reação contida, uma parte de si é lapidada. A cada impulso controlado, um novo degrau é alcançado. O estoico não é melhor, ele é mais consciente. Você quer respeito? Então, comece a se respeitar o suficiente para não se perder em discussões vazias. Quer ser ouvido? Aprenda o valor do silêncio. Quer paz? Então treine a mente para não entrar em guerra com tudo o que não pode controlar. Quer vencer? Domine a si mesmo. É mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. Não espere que o mundo mude para então agir com sabedoria. Seja você o ponto firme em meio ao turbilhão. O mundo vai continuar agitado, mas você pode se tornar uma rocha firme no meio da correnteza. O estoicismo te convida a isso, a se tornar dono de si, a não viver mais como escravo do que sente. Seus sentimentos não são inimigos, mas não foram feitos para governar. Eles existem para serem escutados, não obedecidos. E a mente treinada pelo estoicismo aprende essa arte, acolher sem se apegar, sentir sem se destruir, viver sem se perder. Isso é maturidade emocional. Isso é controle. Isso é liberdade.
As frases estoicas que tantos repetem não são mantras vazios. São lembretes de guerra. Lembretes de que no campo de batalha da vida, a firmeza vale mais que a força. A paciência vale mais que a pressa. E o silêncio vale mais que a gritaria. O estoico não se mostra ao mundo. Ele se molda em silêncio. Quer exemplos de estoicismo? Olhe para quem atravessa perdas sem se desmoronar. Para quem ama sem se apegar. Para quem age com coragem mesmo sentindo medo. Isso é ser estoico. É viver com virtude. É entender que o que te acontece importa menos do que o que você faz com isso. Hoje você tem duas opções: continuar reagindo como sempre fez, ou começar a praticar a postura que tantos sábios adotaram antes de você. Não importa o que tenha vivido até aqui. O que importa é o que vai fazer daqui em diante. O estoicismo é o caminho do autocontrole, da clareza e da força que não grita, mas transforma. O saber estoico é um convite à transformação diária, uma jornada em que cada obstáculo se converte em lição. Visualiza a adversidade não como um mal a ser temido, mas como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento. Abraça as surpresas da vida com humildade e curiosidade, pois cada situação inesperada pode revelar um potencial inexplorado dentro de ti. Permite-te interrogar as próprias reações e, por meio dessa análise, construir uma fortaleza emocional que nada pode abalar. Na prática estoica, o silêncio se torna aliado poderoso. Ele te lembra que o turbilhão de pensamentos pode ser domado com calma e ponderação. A cada instante de quietude, descobre o valor de observar sem se deixar engolir pela tempestade interna. Utiliza esses momentos para refinar a sabedoria que, silenciosamente, se molda em teu ser. Essa serenidade interior é o alicerce sobre o qual se constrói o controle verdadeiro. A filosofia estoica te desafia a olhar para dentro, desvendando os labirintos da mente e do coração. Cada pensamento, cada emoção, é uma porta que pode revelar tanto a beleza quanto a escuridão internas. Ao reconhecer essa dualidade, encontras o equilíbrio que transcende o efêmero e se transforma em força perene. Essa jornada interna exige coragem e honestidade, pois a verdadeira liberdade nasce do autoconhecimento. Reflete sobre o poder da escolha. Em cada encruzilhada, reside a chance de reescrever tua história. O destino é muitas vezes moldado pelas decisões que tomas em momentos de incerteza. Ao praticar a arte do discernimento, deves escolher a resposta que fortalece e esclarece o espírito. Essa sabedoria silenciosa é a arma secreta dos que optam por viver com intenção e clareza. Cada desafio que te é apresentado é uma chance de lapidar teu caráter. O sofrimento, quando encarado com a mente fria e o coração atento, revela-se o maior professor. Os ensinamentos dos antigos estoicos não se perdem com o tempo. Pelo contrário, eles se adaptam e se reafirmam a cada dificuldade. Permanece firme e recusa-te a ser uma vítima dos imprevistos da existência. As adversidades diárias, que para muitos parecem insuperáveis, podem ser transformadas em degraus rumo a uma vida de significado. Aprende a separar o que está sob teu controle daquilo que está além dele. Essa distinção, simples em essência, é revolucionária em prática. Entra em um estado de vigilância constante e perceberás que o domínio sobre ti mesmo é o passo inicial para um viver pleno. Cultiva a paciência como um bem precioso, pois a pressa é inimiga da profundidade. A cada instante em que permites que o tempo revele seus ensinamentos, fortalece-te para enfrentar o futuro com serenidade. A prática diária do autodomínio não é uma corrida, mas uma caminhada lenta e constante. Cada pequeno avanço é uma vitória silenciosa que reflete a força dos teus ideais. Permite que a sabedoria dos grandes filósofos te sirva de farol nas noites escuras. Reconhece que, assim como eles, tens a capacidade de transformar as sombras em luz. Ao integrar os preceitos estoicos em teu modo de viver, descobre que a verdadeira liberdade não depende do ambiente, mas da atitude interior. A jornada é contínua e cada obstáculo é um convite para o aprimoramento. A resistência que emerge da prática estoica não se limita aos momentos de crise, mas permeia o cotidiano.
Encarar os pequenos incômodos com a mesma mente serena dos grandes desafios é um sinal inequívoco de maturidade. Torna-se evidente que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo ao redor, mas em dominar a si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. Olha para as tensões do dia a dia como oportunidades para exercitar tua resiliência. A capacidade de manter a calma em meio ao turbilhão é uma conquista rara que poucos alcançam. Cada situação, por mais trivial que pareça, é um campo de treinamento para aprimorar a arte da paciência. Assim te transformas em um exemplo vivo de equilíbrio e integridade. A cada desilusão, recorda que o estoicismo te ensina a ver além do imediato. As cicatrizes do passado podem se tornar marcas de sabedoria, desde que aprendas com elas, sem te deixar definir. A dor, por mais aguda que seja, pode se transmutar em força e clareza, se olhada com os olhos de quem deseja evoluir. Essa transformação é o verdadeiro segredo para transcender as limitações emocionais. E quando a dúvida se instalar, lembra-te de que o caminho do autodomínio não é linear, mas repleto de nuances. O progresso pode ser imperceptível a cada passo, mas no conjunto, forma uma jornada de grandiosa transformação. A perseverança se torna tua companheira fiel, guiando-te por entre as oscilações da existência. Cada desafio superado reforça a convicção de que és capaz de reescrever a própria história. Não permitas que o medo te paralise diante das incertezas. Em vez disso, encare-o como um sinal de que estás prestes a explorar territórios desconhecidos de ti mesmo. O risco de sentir-se vulnerável é o preço necessário para experimentar a liberdade que só os verdadeiros estoicos conhecem. Permite que essa inquietude te impulsione a buscar respostas, a navegar por águas antes inexploradas. A prática do autocontrole é um labor diário que se enriquece com cada experiência vivida. Permite-te questionar, se desafiar e aceitar que erros fazem parte do processo de aprendizado. A jornada é feita de altos e baixos, e cada momento contribui para o todo, moldando um caráter que se mantém inabalável. A sabedoria se edifica a partir da integração de cada lição, por menor que pareça. No âmago dessa experiência, repousa o entendimento de que controlar as próprias emoções é tão vital quanto respirar. Cada batida do coração que luta contra a tempestade é um lembrete de que a verdadeira força não reside na ausência do conflito, mas na habilidade de transcender suas consequências. Ainda que o horizonte pareça nebuloso, existe uma luz interior que te guia rumo à clareza e à paz. Grato por ter chegado até aqui. Se você leu esta mensagem com atenção, saiba que carrega dentro de si o potencial para transformar não apenas suas emoções, mas toda a sua vida. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é uma ferramenta viva, prática e profundamente poderosa para quem deseja mais controle, clareza e força interior. Agora, eu te peço uma coisa simples, mas importante. Confirma que recebeu essa mensagem. Me diga se isso fez sentido para você, se isso te ajudará agora e também no futuro, quando os desafios voltarem a aparecer. Seu retorno é essencial para sabermos se essa semente foi bem plantada. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, junte-se a nós. Inscreva-se no canal Mente Estoica e ative o sininho das notificações. Aqui, cada vídeo é feito para te fortalecer por dentro, com sabedoria prática, reflexões profundas e o poder do silêncio interior. Que você continue firme e que sua mente se torne cada vez mais estoica.